Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tomara que dê certo. Já é minha quinta tentativa, porque, né, eu e vídeo, assim, não nos damos muito bem. Mas temos que mudar isso. Mas então, o que a gente vai fazer? Uma revisãozinha das 3 primeiras aulas, tá? Pra gente poder continuar o assunto, né? Até porque a gente já viu tem um tempinho essa matéria. Então vamos lá. A primeira aula de métodos estatísticos, ela entra em quê? Ela não se preocupa em ensinar a gente a fazer conta ou calcular nada. Ela simplesmente define conceitos pra gente em relação a dados estatísticos, né? Ela está apresentando os dados. O primeiro conceito que ela faz, que ela apresenta, é a ideia de população versus amostra. O que seria a população, o que seria a amostra? População, sendo bem direta, por exemplo, se eu estou fazendo uma pesquisa, estou fazendo um levantamento de eleições para saber dos candidatos, quem vai votar em quem, e eu quero saber quem está mais próximo, quem está com maior probabilidade de ganhar, de vencer a eleição e tal. O que acontece? Quando eu faço, por exemplo, as pesquisas que são as pesquisas de voto, não esqueci como é que chama, essas pesquisas são pesquisas feitas por amostra. Por que é feita por amostra? Porque ela não é feita em toda a população. Quando eu faço uma pesquisa eleitoral, por exemplo, para saber qual o interesse de voto das pessoas, eu faço uma amostra. E aí tem vários critérios para se fazer uma amostra. Mas a amostra, basicamente, ela é um subconjunto da população. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo do que está acontecendo no meu trabalho essa semana. A gente está trabalhando com estatística essa semana, não é isso? Essa semana foi a semana do Lira, que é um levantamento de índice de casos de foco, né? De achar foco do Aedes aegypti. E aí o que a gente faz? Em dias normais, dias que não são de pesquisa de levantamento estatístico, a gente entra em todas as casas. A gente tem um número de quarteirões para entrar, a gente bate em todas as casas para entrar em todas as casas. Então, vamos dar um exemplo. Se eu estou fazendo um levantamento eu quero saber o levantamento de número não é nem de casos, mas acho que é de focos do mosquito Aedes aegypti que a gente encontrou em campos. No dia a dia normal do trabalho, a gente bate em todas as casas, teoricamente, né? A gente bate em todas as casas de campos. Todo município está englobado nisso. Então, quando eu bato em todas as casas, eu bato no equivalente à população. Então, o que acontece? Quando eu bato em todas as casas, eu posso dizer que eu visito toda a população. Porém, no Lira, com o levantamento estatístico que a gente faz, a gente não bate em todas as casas, a gente tem uma amostra. E como funciona a amostra? Pelo menos lá no CCZ é assim. A gente tem um quarteirão, vou até mostrar pra vocês, a gente tem um quarteirão, e aí a gente bate em uma casa, pula 1, 2, 3, 4, na quinta a gente bate, 1, 2, 3, 4, quinta a gente bate, e faz assim até terminar o quarteirão, né? Até rodar todo o quarteirão. E aí vamos dar um exemplo aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ficou um pouco ruim aqui a distância, né? Tinha que ser um pouco mais pra cá. Porque eu não dei mesmo distanciamento. Aí eles se preocupam lá com o distanciamento entre uma casa e outra, pra ter uma coletagem, uma coleta boa, uma amostra que represente bem essa população. Então, a amostra, por exemplo, digamos que nesse quarteirão aqui, olha quantas casas eu teria. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Ó, eu teria 26 casas no total, nesse exemplo que eu dei, né? Então, eu estou num quarteirão, esse meu quarteirão tem 26 casas, só que dessas 26 casas eu bati em quantas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu bati em 6 casas. Tá vendo? Nesse meu exemplo, 26 casas seria o número da população. Então, você falasse assim, qual a minha população? Quantos elementos a minha população tem? 26. Qual é a minha amostra? A minha amostra para pesquisa foi 6. Por quê? Porque na pesquisa que a gente faz, a gente não vai... Ela é feita no Brasil não, pelo menos no estado do Rio inteiro ela é feita. Então, essa a gente manda pro estado.
É um levantamento que a gente faz pelo menos 2 vezes ao ano e tem que ser feito em uma semana. Não daria pra gente fazer esse levantamento em uma semana se a gente fizesse uma pesquisa populacional. Se a gente tivesse que bater em em todas as casas do estado do Rio para mandar o dado para ele. Então, o que o estado faz? Ele faz uma amostra que represente bem aquela região. E por isso que a gente consegue fazer o trabalho em uma semana. E quais são os critérios para definir uma amostra? Isso aqui é com o estatístico, né? Ele que vai definir os critérios para definir para escolher a amostra. No CCZ, alguém da área definiu que eu faço uma casa e pulo 4, a quinta casa eu faço de novo. Porque isso foi pensando em várias coisas. Foi pensando, por exemplo, no distanciamento entre as casas. Então eu tenho um distanciamento mais ou menos equivalente entre as casas. É claro que não tem como ser totalmente equivalente, né? Porque a gente está na vida real. Mas assim, um espaçamento mais próximo um do outro. E a ideia de fazer esse espaçamento é que eu consiga uma amostra que represente bem essa população. Então, essas 6 casas, elas são estratégicas, elas estão definidas em pontos estratégicos que quando eu coleto, eu entro nessa casa para coletar o foco de cada uma delas, essas 6 casas vão ter uma representação boa sobre esse quarteirão. E através dessas 3 casas, eu consigo fazer previsões, né? Coisas prováveis, levantar dados a respeito de toda essa população, porque ela vai ser uma representação de toda a população. Então, a amostra ela é um subconjunto da população que representa a população. Entendeu? Ela não pega todos os elementos, ela pega alguns elementos, mas esses elementos são estrategicamente selecionados e ele representa a população. Então, esse é o nosso primeiro ponto. Segundo ponto é o seguinte, só para a gente lembrar que o nosso capítulo fala. Ele fala a respeito de 2 pesquisas, né? Ele fala assim, me dá um exemplo de pesquisa por populacional, né, por população, e uma pesquisa por amostragem. Um exemplo de pesquisa populacional, que todos os elementos do conjunto são abordados, né, todos os elementos são considerados, é o censo demográfico, o censo agropecuário, né? Do IBGE. Então, aquele pessoal que bate na portinha e começa a fazer pergunta pra gente. Essa pesquisa, a pesquisa do censo, é uma pesquisa que é feita por população. Ela não é feita por amostra. Então, por isso que ela é feita uma vez a cada 10 anos, o censo. Porque ele é uma coisa que dá muito trabalho, que leva bastante tempo, né? E é feito no Brasil inteiro. Porque ele tem que bater em toda a população. Ele tem que bater em todas as casas. É claro que eu falo assim, mas tem casa que não abriu. Sim, sempre tem uma margem de erro. Casas que a gente coloca como fechada, lugar que a gente não conseguiu ter acesso. Mas a proposta é conseguir bater em todas as casas. Até as casas que a gente não consegue bater é visto como um erro no nosso problema. Como um problema. Porque a pesquisa populacional ela tem que bater em todas as casas. Ela tem que pegar todos os elementos. E um exemplo de pesquisa por amostragem é uma pesquisa eleitoral, por exemplo. Né? O Lira do meu trabalho, eleitoral, que ele pega, vamos analisar como que está em Campos a questão de quem tem mais chance de ganhar para prefeito. E aí ele vai e seleciona bairros e fala assim, olha, a gente tem que fazer tem vários tipos de maneiras de fazer amostragem, mas, por exemplo, fala assim, vamos ver os bairros de Campos. Campos tem quantos bairros? Digamos que Campos tem 30 bairros, não sei, tem 30 bairros. Aí fala, qual é o número de pessoas por bairro, mais ou menos, de moradores? Ele faz uma pesquisa e fala, olha, por exemplo, Guarulhos eu tenho uma população bem grande ali, tem bastante gente. Então, eu preciso de, pelo menos, entrevistar 300 pessoas em Guarulhos. Na Pilinca não, eu preciso de uns 10, tá bom. Lá na Nova Brasília eu preciso de 30. Tá, dei um exemplo muito louco aqui. Mas assim, é feito... Claro, é estudada a maneira como vai ser coletada a amostra. Isso aqui é feito por um profissional. E aí, são definidas os tipos de amostra que a gente vai ter. E aí a gente chega no nosso âmbito, né, no nosso conjunto, e a gente coleta a amostra, a gente pega os elementos que nos interessam. Então, por exemplo, se eu chego em Guarulhos, eu entrevisto lá 300 pessoas de Guarulhos. Eu chego na pecuária, eu entrevisto lá quantas pessoas da pecuária. E aquilo vai me dar... Essas pessoas que eu entrevistei, ela representa a minha amostra. E ela vai me dar uma representação de um número, né, de um dado da população.
do total de Guarulhos. Então, se eu pego 300 pessoas, selecionadas certinho, com espaçamento direitinho, com bairros específicos dentro de Guarulhos, eu posso dizer que aquelas pessoas, eu pergunto que elas vão votar, digamos que ali a maioria vai votar no candidato de Garotinho. Então, eu sei que, pelo menos na área de Guarulhos, a probabilidade de Garotinho ganhar é maior. Entendeu? Então, eu faço essa pesquisa e represento a intenção de voto das pessoas por amostra, porque ninguém faz uma pesquisa com toda a população. A única pesquisa com toda a população é a própria eleição, né? Beleza, já entendi o conceito de população, entendi o conceito de amostra, mas aí, tá, eu bato na casa dessas pessoas para poder pesquisar, ou, sei lá, aqui no caso, nosso exemplo foi casas de pessoas, né? Pode ser empresas, pode ser o que for. Eu vou coletar esses dados, vou bater nesses elementos aqui, mas... Tá, eu vou bater e vou entrevistar essas pessoas para quê? O que eu quero tirar delas? Qual a informação que eu quero tirar delas? Esses meus elementos da população, o que me interessa sobre eles? Quais são as informações que me interessam sobre eles? Como é chamada essas informações? Essas informações que a gente quer tirar são chamadas de variáveis. Então, por exemplo, se eu quero fazer pesquisa do IBGE, bati na casa de Érica, chego lá e pergunto, Érica, é o seu nome? Beleza, meu nome é Érica, tá aqui, Érica. Aí, segunda pergunta, qual o sexo? Feminino ou masculino? Feminino. Idade? Acho que é 35, se eu não me engano. Vamos dar exemplo. Pergunta se é salário, em relação ao salário mínimo. Aí tem lá uma faixa de salário, Não, vamos dizer que ele pergunta o salário mesmo, beleza. Aí Érica bota lá, que Érica é dinheiruda, bota assim, R$2.500. Não sei, chutei. Aí pergunta salário, pergunta possui filhos? Pergunta interessante, aqui, ó. Número de dependentes. Enfim, tiram várias informações a seu respeito. Deixa eu pensar se tem mais alguma coisa aqui. Não, acho que já deu pra descrever bem. Tá. Aí, beleza, fez essas perguntas. Essas perguntas que te fizeram, essas respostas que você deu aqui, são chamadas de variáveis, tá? São o nosso objeto de pesquisa, né? Nosso objeto de pesquisa são as variáveis que a gente quer tirar. E aí, por que elas são variáveis? Porque ela varia de pessoa para pessoa. Se eu bater na casa do vizinho, ele pode dizer que o nome dele é João, que ele é homem, que ele tem 42 anos, que ele ganha R$3.000 e que ele tem 0 filhos. Ou seja, tudo variou, tudo mudou. Então, varia de entrevistado para entrevistado, né? De elemento para elemento. Então, eu tenho essas variáveis. Mas você percebe por aqui que as minhas variáveis, elas são diferentes, certo? Érica não é uma variável, né? É só um nome. Mas, por exemplo, as minhas variáveis... Aqui, ó, essa variável feminina aqui, ó, do sexo, ela poderia assumir 2 valores. Quais? Ela poderia assumir 2 respostas, vamos dizer, nem valores, 2 respostas. Qual? Você poderia responder feminino ou masculino. Então, eu tinha 2 opções de resposta. Idade. Infinidade. De 0, sei lá, vamos dizer assim, 100 anos. Tem gente que passa, mas vamos botar essa margem aqui. Eu poderia responder qualquer idade entre 0 e infinito, né? Não tão infinito assim. E salário é a mesma coisa. Eu poderia responder que eu tô desempregada, ganho 0, então eu sou trilionária e ganho 300 trilhões de reais. Número de filhos, pode ter 200 milhões de filhos. Ou seja, são valores que variam, mas variam de maneiras diferentes. Então, vamos lá. Em relação ao filho, por exemplo... Você não poderia me responder que você tem 1,5 filho, que você tem 2 filhos e 0,5, 6. Você não pode. Você pode ter 1 filho, 2 filhos, 3 filhos, 0 filhos. Então, você só pode assumir valores inteiros para essa pergunta, certo? Tá, para que eu tô falando tudo isso? Porque, de fato, tudo isso aqui, ó, feminino, 35 anos, R$2.500, um dependente, né, 1 filho, tudo isso aqui são variáveis, só que tem diferenças entre elas. E quais são as diferenças? Existem 3 tipos, na verdade 2 tipos de variáveis, sendo que uma delas se divide em 2. São quais essas variáveis? Deixa eu colocar aqui. Opa, que tá voando tudo aqui. Calma aí. São quais essas variáveis? São as variáveis que a gente chama de quantitativa. Então, vamos lá. Variável. E aí eu tenho as variáveis qualitativas versus
as variáveis quantitativas. Opa. As variáveis quantitativas, ela faz o quê? O que as variáveis quantitativas acho que fazem, né, que a gente fala. O cachorro atacou aqui agora. Dei um pause na aula, então não sei como eu estou voltando aqui agora. Posso estar meio perdida, mas vamos lá. O que a gente parou foi o seguinte, foi sobre qualitativa versus quantitativa, né? Então, o que seria uma variável qualitativa? Uma variável qualitativa, ela vai descrever características dos elementos da população. Então, por exemplo, nesse nosso exemplo que a gente deu aqui sobre, bateu lá o IBGE na sua casa e perguntou. Quando o IBGE vira e te pergunta qual é o seu sexo, você fala feminino, você acabou de falar uma variável sobre você. É variável por quê? Eu tinha duas respostas distintas, feminino e masculino, então podia variar, certo? Só que, porém, entretanto, todavia, eu só podia variar em algo que relaciona a descrição sobre mim, a uma descrição, e não algo que quantifica alguma coisa. Então, eu não posso, qual é o seu sexo, feminino ou masculino? Ah, meu sexo é 10. Não tem. Eu não tenho uma numeração que caracteriza o meu sexo. Então, quando a minha variável, ela quer descrever uma característica, ela é chamada de qualitativa. Ela está ali para qualificar, né? Então, ela é vista, as variáveis qualitativas, elas são para, a gente chama de para, ai meu Deus, descrever. Então, elas descrevem. Elas descrevem elementos opa, o que eu botei aqui? Elementos da população. Em contrapartida, a variável quantitativa, ela já faz o oposto. Ela mensura os elementos os elementos de uma população. Então, o que isso significa? Que ela vai me dar quantidade, né? Ela vai me dar numeração. E aí, as variáveis quantitativas, elas se dividem em duas, né? Que são chamadas, elas podem ser uma dessas duas, que são chamadas de variáveis quantitativas discretas e variáveis quantitativas contínuas. E aí, qual vai ser a diferença entre elas? As quantitativas discretas, ela vai assumir valores numéricos, né? Só que não é qualquer valor. Ela tem uma caixinha de situações. Por exemplo, vamos pegar aqui nossa pesquisa de novo. Qual seria aqui um exemplo de variável? Ó, essa primeira que a gente viu, de feminina e masculina, é um exemplo de qualitativa, né? Qualitativa. No nosso exemplo, por exemplo, qual outro tipo de variável... qual tipo de variável que seria variável quantitativa discreta? Seria, por exemplo, o número de filhos, certo? Por quê? Porque, como eu disse, eu não posso falar que eu tenho um filho e meio. Eu não posso falar que eu tenho 2 filhos. 2 filhos e meio, 2 filhos eu posso. O que eu posso é falar números inteiros. Então, é uma variável, é uma resposta que eu vou dar em valor numérico, mas não é qualquer valor numérico. Ele tem que estar pré-definido. Né? Eles têm que formar um conjunto enumerável. Então, por exemplo, na variável de quantos filhos eu tenho, minha resposta pode ser 1, 2, 3, 4, 0, 10, 500, pode ser qualquer. Posso ter 500 filhos. Não é muito comum, mas posso. Só que eu não posso ter 500,5. Então, eu tenho um pré-requisito, não são qualquer valores. Então, são valores discretos, são valores inteiros, né? E valores que são enumeráveis. Já na contínua, eu posso assumir qualquer valor. Então, eu posso aceitar valores picotados. Um exemplo de variável contínua no nosso exemplo seria o salário. Então, eu poderia falar que eu ganho R$ 2.501. R$ 2.502,01. Posso. E não está errado, porque eu posso assumir qualquer valor entre 0... Meu Deus, só a moto. Entre 0 e infinito. Certo? Então, é contínuo. Ele não é sim ou não, 1 ou 2, 3 ou 4. Ele pode ser valores picotados. Então, essa é a diferença. Qualitativa descreve, né, elementos da população. Quantitativa não descreve, ela mensura, mensura elementos da
população. E aí pode ser elementos que são discretos ou contínuos. E nosso último tópico da aula 1 é a respeito da frequência. A gente começa a introduzir o assunto de frequência. E vamos pegar um exemplo aqui agora. Digamos que essa pesquisa que foi feita na sua casa tenha sido feita no seu... perguntando a você lá seu sexo, quantos filhos você tem, seu salário. Tenha sido feita em todo o seu quarteirão. Né? Em todo o seu quarteirão. E aí, digamos que tenham sido entrevistadas... Vamos pensar aqui. 6 pessoas. Não vou botar muito, não. Vou botar 6 pessoas foram entrevistadas. E aí, vamos dizer assim, que a primeira pessoa que foi entrevistada, ela perguntou quantos filhos ela tem. Então, a pergunta foi número de filhos. E aí, eu vou mostrar aqui o que as pessoas, que tá a amostra. A primeira pessoa entrevistada, ela falou que ela tinha um filho só. A segunda pessoa entrevistada disse que tinha 0 filhos. A terceira também falou que tinha 0 filhos. A quarta já chegou e falou que tem 4. A quinta falou que tinha 2. E a sexta falou que tinha 1 filho. Certo? Então, eu tenho aqui 6 pessoas entrevistadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? E, obviamente, 6 resultados de variáveis. 6 variáveis diferentes. A partir dessa informação, eu consigo montar uma tabela. Por exemplo, essa tabela aqui, ó, número de filhos por número de pessoas. Então, ó, o que eu posso colocar nessa tabela? Do lado de cá, eu posso colocar um número de filhos. Ó, percebe que a minha amostra, ela vai de 0 e o máximo que eu tenho de filhos aqui são 4. Então, eu posso escrever aqui, ó, quais são as possibilidades que eu tenho nessa minha coletagem aqui, né? Aqui está a minha amostra. Quais são a minha amplitude? A gente chama de amplitude amostral. O meu mínimo, o máximo menos o meu mínimo. Então, o meu máximo número de crianças aqui que eu posso ter é 4. E o meu mínimo é 0. Então, eu posso colocar assim, ó. Número de filhos. Tem pessoas que tinham 0 filhos, pessoas que tinham 1 filho, pessoas que tinham 2. Eu vou botar até chegar ao 4. 3 e 4. Opa. Tá vendo? Então, beleza. Eu vou falar, ó, quantas pessoas tinham 0 filhos? Quantas pessoas entrevistaram tinham 0 filhos? Ó, 1, 2. 2 pessoas. Quantas pessoas entrevistaram tinham apenas 1 filho? 1, 2. Opa, peraí. 2 pessoas tinham 1 filho. Quantas pessoas entrevistaram tinham 2 filhos? 1. Aqui, ó. Quantas pessoas entrevistadas tinham 3 filhos? 0, nenhuma. Quantas pessoas entrevistaram tinham 4 filhos? Só 1. Então, o que eu acabei de fazer aqui agora? Eu acabei de fazer uma tabela com distribuição de frequência. Esse lado aqui, ó, a gente chama de frequência. Frequência simples. Absoluta. Por quê? Porque a frequência nada mais é que a frequência da repetição de alguma coisa. Então, eu falei, ó, qual a frequência da repetição qual a frequência de pessoas, né, com a repetição, o número de pessoas que tem 0 filhos. Com qual frequência se repetiu? Pessoas que têm 0 filhos se repetiu 2 vezes. Então, essa informação, essa variável 0 aqui, ela se repetiu 2 vezes. Então, a frequência dela na minha amostra foi 2. A variável 1, ela repetiu 2 vezes. Então, a frequência da variável 1 na minha amostra foi 2. Então, a frequência nada mais é que um número de vezes que alguma coisa ocorreu. Então, aqui eu coloco essas coisas, quais são, e aí eu digo aqui, por exemplo, qual o número de vezes que isso ocorreu. Por exemplo, aqui, outro exemplo simples, ó. Aqui, o que eu fiz? Eu fiz uma tabela de frequência simples de uma distribuição feita com uma variável quantitativa discreta. Tá vendo? Ó, é quantitativa, porque ela define uma quantidade, tem uma numeração, só que ela é discreta, porque eu não posso ter 2 filhos e meio. Então, eu fiz uma tabela de distribuição de frequência. Tá vendo? Percebe que eu consigo fazer essa tabela de distribuição de frequência quando a minha variável é discreta. Eu consigo. Por quê? Porque eu posso pegar e falar, olha, eu entrevistei só 6 pessoas. Eu posso chegar aqui e colocar, olha, fulaninho tem 0 filhos, 1 filho, pegar todas as respostas possíveis e escrever, porque são poucos valores. Então, isso não vai me atrapalhar. Certo? São poucos valores que eu tenho aqui.
Então eu consigo escrever dessa forma, botar o respectivo valor e a quantidade de vezes que esse valor se repetiu na minha amostra. Só que imagina que ao invés de entrevistar 6 pessoas, eu vim e eu entrevistei cerca de, sei lá, 300 pessoas. Imagina que BO eu virar aqui e colocar um número de... Melhor, vamos pegar aqui, mais que isso. Imagina que ao invés que eu entrevistei 300 pessoas e ao invés de eu pegar e perguntar quantos filhos ela tem, que geralmente é um valor mais restrito, né? Vai de 0 a 4, tem de 0 a 10, mas não passa muito disso. Então é um valor que ainda dá pra colocar numa tabela sem ficar difícil. Imagina que ao invés de perguntar o número de filhos, eu perguntei assim, ó, quantos livros você leu na vida, ou quantos filmes você viu na vida. E digamos que essas pessoas saibam. E aí uma fala, ó, não sou chegada a filme não, vi uns 30. Tu fala assim, eu vi 5 no máximo. Eu, não, já vi muito, eu sou cinéfilo que fala, não sei. Já assisti mais de 3.000 filmes. Então são valores muito discrepantes um do outro. Imagina fazer uma tabela com todas essas respostas. Então um fulaninho lá falou que assistiu 5 filmes, o outro falou que assistiu 3.000. Então eu ia colocar 0, 1, 2, 3, 4, 5 até chegar a 3.000 filmes. E dizer a quantidade de pessoas que assistiu cada quantidade, cada número que foi dito aqui. Então, pessoas que assistiram 0 filmes, eu vou botar o valor. Pessoas que assistiram 3.000 filmes, lá embaixo da tabela. Vou dizer, 3 pessoas fizeram isso. Imagina que dificuldade que seria eu fazer uma tabela com valores tão longos, né, tão distintos, com tantas opções de valores. Para isso, é que é criada a ideia de agrupamento de dados. O que é um agrupamento de dados? É para poder facilitar a minha vida na hora de representar. Então, nesse exemplo de filmes que eu posso ter visto na vida, por exemplo, eu sei que eu posso assistir... Eu sei que na minha entrevista, eu perguntei a 300 pessoas, como eu disse. Vou diminuir. Perguntei a 10 pessoas, para poder ficar mais fácil a gente mostrar aqui. Perguntei a 10 pessoas, e aí as pessoas me deram os seguintes valores. Uma falou, por exemplo, que ela só assistiu na vida, só assistiu 10 filmes. Ela não liga para filme. A outra falou assim, olha, eu adoro filme, eu assisti cerca de 50.000 filmes na vida. A outra falou assim, uns 100 no máximo. A outra fala, não, eu não gosto de filme, não vejo televisão, assisti 0. O outro falou, eu assisti uns 100 também. A outra, olha, eu assisti em torno de, sei lá, de 250 filmes. Então, aqui eu entrevistei 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mudei, botei 6, tá mais fácil aqui. Então, são valores muito distintos. Como que eu poderia agrupar esses dados? Vamos dar um exemplo. Como que eu poderia fazer agrupamento desses dados de uma maneira de representá-lo mais tranquila? Que eu não preciso chegar aqui e falar, o número de pessoas que assistiram 0 filmes, fazer uma tabela 0, pessoas que assistiram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, chegar aqui 10 filmes, depois blá, 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 até chegar a 100 filmes, até chegar a 50.000 filmes, que eu não preciso fazer essa relação gigante. O que eu posso fazer é o seguinte, eu posso colocar o número de pessoas que assistiram entre 0, só um exemplo, entre 0 e 100 filmes. Depois eu posso fazer outro número de pessoas que assistiram a partir de 0 até 250 filmes. Depois eu posso colocar o número de pessoas que assistiram 250 filmes até 500 filmes. Certo? Eu vou colocar, quantas pessoas que assistiram entre 0 e 100 filmes? Tem uma que assistiu 10, essa entra. Então, uma assistiu entre 0 e 100. Aqui, não conta, porque entre 0 e 100 é quase chegando até 100. Aqui, quando começa, o número que começa na minha classe aqui é o que interessa. Isso significa que são o número de pessoas que assistiram entre 0 a 99 filmes, por exemplo. Né? Que no caso, com valores inteiros. 100 já entraria na classe de baixo. Então, tem mais alguém que assistiu entre 0 e 100? Não. Agora, entre 100 e 250. Eu tenho 1, 2 pessoas que assistiram 100. 250 não, já entra no de baixo. Então, aqui eu tenho 2. De 250 a 500, eu tenho uma aqui, só uma. Aí, digamos aqui, que vai de 500 até 50.000. São quantas pessoas? Uma. Então, aqui eu vou ter uma tabela de distribuição, que eu botei até errado. Com o número de pessoas que assistiram determinada quantidade de filme. Aqui de 0 a 100 era aqui em cima, 2, né? 2. Não, de 0 a 100 é 1. Aqui é o que eu não botei. Eu tenho 10. Isso mesmo, é 1, 2, 1, 1. Essa seria a minha distribuição.
Tá faltando um aqui. Aqui não, são dois aqui em cima, que são o 10 e o 0. Esqueci do 0. Então são dois. Agora sim, 2, 4, 6. Tem que ser o mesmo número de amostra no final. Então eu fiz uma distribuição de frequência, mas com dados agrupados. Então o número de pessoas que fizeram tiveram como resultado de variável, um valor de variável quantitativa, um valor entre 0 e 100, por exemplo, que viram entre 0 e 100 filmes. Pessoas que têm entre 0 e 4 filhos. Vamos dar exemplo, eu boto uma tabela de classe aqui. Pessoas que tenham entre 0 e 4 filhos. Eu coloco aqui. Pessoas que têm entre 4 e 8 filhos. Pessoas que têm entre 8 e 12 filhos. E aí eu coloco a quantidade de pessoas. Digamos que uma pessoa tem 2 filhos. Que 2 pessoas aqui, uma tem 6 e uma tem 7 filhos. Então aqui entra 2. Mas 2 pessoas entrevistadas uma tinha um filho de 8. Uma tinha 8 filhos e a outra entrevistada tinha 10. Então entra mais 2 aqui. Tá vendo? Então agora eu agrupei os meus dados. Eu continuei representando eles, mas ao invés de pegar e mostrar um por um, eu fiz uma escala, né? Entre esse valor e esse valor, eu tenho quantos elementos. E isso é a ideia de fazer uma distribuição de frequência com intervalo de classe. Isso são chamados de classes. Isso aqui é um intervalo de valores e as vezes em que os elementos apareceram, a quantidade de elementos que apareceram nesse intervalo. Isso aqui eu me empolguei de falar, mas já é assunto da aula 2. Tá? A aula 1 ficou faltando só uma coisinha. E aí, beleza. Então, vamos voltar aqui. Isso aqui é intervalo de classe, certo? Isso aqui é uma distribuição de frequência com intervalo de classe. E, no caso, esses valores aqui, que a gente deu um exemplo aqui, seriam chamados de frequência simples absoluta. Então, são a quantidade de vezes que determinado elemento apareceu entre o intervalo de classe pré-definido. Então, aqui, por exemplo, pessoas que têm entre 0 e 4 filhos foram uma pessoa. Entre os meus 5 entrevistados, uma pessoa tinha filho tinha uma quantidade de filhos entre 0 e 4. Percebe que quando eu agrupo por intervalo de classe, eu perco a informação de qual a idade do filho dela, por exemplo. Eu sei que uma pessoa tem um filho entre 0 e 4 anos. Não sei se ele tem 0, se ele tem 1, se ele tem 2, se ele tem 3 anos. Não sei. Mas sei que tem uma pessoa que está nesse intervalo. É uma maneira de agrupar. Eu perco informações também, que eu não vou conseguir ter cada um desses valores individuais. Só que ao mesmo tempo que eu perco informações, eu consigo agrupar meus dados e organizá-los visualmente, que ajuda muito, né? Ao invés de ter um monte de informação solta sem eu conseguir interpretar, que seria eu colocar cada um dos valores como aqui. Então, aqui representa a frequência simples. O que seria a frequência acumulada disso daqui? Você fala assim, qual a frequência acumulada? Se eu fosse determinar isso. A frequência acumulada seria o seguinte, frequência acumulada aqui no primeiro, de pessoas que têm entre 0 e 4 filhos. Frequência acumulada de pessoas que têm entre 4 e 8 filhos, né? Até 8 filhos, não chega até 8, até 7, por exemplo. Pessoas que têm entre 4 e até chegando a 8 filhos. Aqui, no caso, seriam 2 pessoas. Então, qual vai ser a minha frequência acumulada? A frequência acumulada nada mais é do que a frequência acumulada anterior mais a frequência simples posterior. Então, quando começa, você só repete a frequência simples. Então, aqui é 1, fica 1 também. Na acumulada aqui de baixo, vai ser o quê? A frequência anterior, acumulada 1, mais 2, 3. De pessoas que tiveram entre 8 e 12 filhos, foram 2. A frequência acumulada vai ser o quê? 3 mais 2, 5. No final, percebe que no final da frequência acumulada, o valor que tem que aparecer, né, depois que eu fizer todas as classes, o valor que tem que aparecer tem que ser igual o número de elementos da minha amostra, que no caso 5 pessoas foram entrevistadas. No final tem que ser 5, né? Então, beleza, eu vou cortar esse vídeo, tem 34 minutos já, que eu acho que ele já deu uma revisão boa de uma parte da aula 1 e da parte da aula 2. Agora, vamos continuar a aula 2. Então, já entendemos o que é a distribuição de frequências agrupadas. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos lembrar do assunto de diagrama de ramos e folhas. Então, a gente já sabe o que significa frequência agrupada. Seria que a gente vai fazer um intervalo e descobrir o número de elementos que tem naquele intervalo. Então, pessoas que ganham, por exemplo, eu posso fazer intervalo de classe, eu posso usar também variáveis quantitativas, né? Variáveis quantitativas discretas, não, contínuas.
Variáveis quantitativas contínuas, por exemplo, faixa salarial. Há pessoas que ganham entre R$ 1.000 e R$ 2.000, eu boto o número de pessoas. Pessoas que ganham entre R$ 2.000 e R$ 3.000, eu boto o número de pessoas. E aí eu consigo fazer o quê? Eu consigo fazer uma distribuição de frequência com intervalo de classe, né? Com valores bonitinhos agrupados, de uma faixa salarial, de valores que são contínuos, por exemplo. Que ficaria que se eu fosse representar um por um, imagina, se uma pessoa ganha 1 centavo, se eu ganho 3.000, você ganha 3.001 centavo, você ficaria em um valor diferente na minha tabela. Você ficaria, se eu não fizesse intervalo de classe, se eu fosse representar aqui, ó, valor do salário, vamos dizer assim, valor do salário, número de pessoas com esse valor de salário. Aí digamos que eu ganho, eu venho aqui e eu ganho R$ 1.000, e você ganha R$ 1.000,01. Se eu fosse fazer a distribuição de frequência sem intervalo de classe, eu ia ter que fazer, dois negocinhos só pra isso. Porque o número de pessoas que ganham R$ 1.000, uma. O número de pessoas que ganham R$ 1.000,01, uma. A gente não ia poder ficar no mesmo negócio. Então, se outra pessoa ganha R$ 1.000 e 2 centavos, ela já ficaria em outra linha. Então, seria um gráfico, não, Jesus. Uma tabela que seria infinita. A gente, para representar, ela seria gigante, de modo que a gente não conseguisse ler direito, que ela não representasse algo visual, porque a ideia da tabela é fazer uma coisa visual. Ela não ia cumprir o propósito dela. Agora, se eu pego e falo, nessa faixa aqui, nesse intervalo aqui, nessa linha, é o número de pessoas que que recebem entre R$ 1.000 e R$ 2.000. Pô, só nessa brincadeira tem o quê? Um é R$ 1.000, outro é R$ 1.000,01, outro é R$ 1.000,02. São 3 pessoas. Então pronto, usei uma linha só para poder representar isso aqui. Só que percebe que agora eu não sei se essas 3 pessoas ganham 1.000, ganham 2.000, ganha 1.000, ganha 1.500, 1.600, 1.550, não sei, mas sei que ela ganha nessa faixa. Só que olha só, eu economizei 3 linhas para uma. E dependendo do problema, eu posso economizar 1.000 linhas para uma, entendeu? Então essa é a ideia de fazer os valores agrupados com intervalo de classe. Tá, beleza, eu entendi o propósito de fazer os dados agrupados, mas como é que eu faço isso? Tem uma ordem ou eu defino valores aleatórios? É daqui até aqui que eu quero agrupar e acabou. Não, tem uma ordem. Pra gente calcular, pelo que eu vi na sua apostila, no seu livro lá, eles não cobram muito pra gente, eu até dei essa aula pra você, pra gente poder construir, que eu acho importante. Mas eles não cobram muito pra gente construir o diagrama, construir a tabela de frequência. Eles não... São sempre exercícios que eu já tenho a tabela de frequência quando é com intervalo de classe, com os intervalos já pré-definidos, eu tenho que interpretar, né? Mas a ideia simplesmente é o seguinte: eu preciso, para poder montar uma tabela de distribuição de frequência, eu preciso organizar os meus dados. Porque, por exemplo, digamos que eu vou fazer uma entrevista com as pessoas e eu perguntei a idade delas, vou deixar com idade mesmo. Então, eu entrevistei 10 pessoas e perguntei a idade dela. Aí uma tinha 10 anos, né? Outra tinha 15, outra 16, uma 38, uma 47, uma 51, uma tinha 9, outra tinha 23, outra tinha 14 e por último tinha 32. Percebe? Então eu entrevistei 10 pessoas. Vou botar 12 pra ficar bonitinho aqui. Aí o outro aqui tinha 7 e a outra tinha 21. Pronto. Entrevistei 12 pessoas. E essas foram as idades, essas são as variáveis quantitativas discretas que foram me dadas, certo? E aí, como que eu faço para organizar esses dados? Tá uma bagunça, são valores totalmente distintos, não estão em ordem crescente, tudo bagunçado. Como que eu arrumo esses dados para eu conseguir montar uma tabela de frequência? Primeiro passo é fazer o diagrama de ramos e folhas. O que seria o diagrama de ramos e folhas? Eu venho aqui e coloco os valores. Eu venho do lado de cada diagrama e eu coloco essa parte aqui. Eu, por exemplo, fazer uma pessoa que tem 100 anos, eu ia pegar os primeiros 2 algarismos e os demais. Então, eu sempre vou pegar, dividir dessa forma, né? Se eu tenho
2 algarismos, eu tenho só um no primeiro. Aqui. Se eu tenho 3, você é 2. Então sempre fica um único algarismo desse lado de cá, que são chamados lado das folhas. Tá? O lado de cá pode ter mais de um. O daqui não. Aqui só tem que ter um algarismo por número. Vou te explicar. Então, como é que eu organizaria isso aqui? Do lado de cá, eu vou colocar todos os valores que eu tenho, todos os primeiros números aqui, primeiros e segundos números, né, desse aqui. Então, eu vou colocar, ó, eu tenho em ordem crescente. Qual o menor que eu tenho? É 0,9, em que o primeiro algarismo é 0. Depois, eu tenho o quê? O algarismo 1. Então, eu coloco aqui 1. Depois, eu tenho 2. Eu tenho 2. Então, eu coloco aqui. Depois, eu tenho 3. Eu tenho 4. Também tenho 4. Tenho 5. Também tenho 5. Acho que acaba no 5. Né? O maior algarismo que eu tenho lá de cá é 5. Beleza, ó. Defini os ramos. Então, esses primeiros algarismos aqui, que você tem que dividir de modo que só fique um algarismo do lado direito, né? Em cada número. Então, se eu tivesse o número 103, ficaria o quê? Ó, 103 eu ia dividir assim. Ramo, folha. Né? Só pode ficar um do lado de cá. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou escrever, organizar aqui. Isso é um método de organizar minha informação, né? Organizar meus dados. Eu vou colocar, ó, quais os números que eu tenho com o primeiro algarismo 0. Blá, 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 0,9, 0,9, blá, 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 0,7. Então, eu venho aqui, ó, o 0 eu já tenho. Eu coloco o quê? O 7 e o 9. Posso até riscar aqui para poder simbolizar que eu já coloquei, né? Tá de preto. Ó, o 7 e o 9. Agora, eu venho aqui no 1. 1, eu tenho o quê? Eu tenho 10, então eu tenho aqui 0. Depois, já fez aqui o 10 já. Eu venho 15, 16, 14. Eu posso colocar em ordem ou não, tá? Eu gosto de botar em ordem, porque eu fui organizado de uma vez. Então, ó, 14, 15, 16. Acho que já foi, em 14, 15, 16. Tem mais algum com 1? Não. Depois eu venho no 2. No 2 eu tenho o quê? Eu tenho 23 e 21. Então, ó, 21, 23. Então, vem aqui, 21, 23. Depois tenho 30 e pouco. Eu tenho 32, 38. Acabou. Depois no 40 eu tenho 47. E no 50 eu tenho 51. Pronto. No final a gente pode contar, ó. Aqui eu tenho 12, né? 12 elementos da minha amostra, que tem que ter 12 também, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, eu botei todos os elementos aqui. Fiz o meu diagrama de ramos e folha. Para que serve isso? Porque agora eu consigo montar a tabela Hall. O que seria a tabela Hall? É uma outra maneira de organizar os meus dados de maneira arrumadinha, harmônica, né? Em ordem crescente. Ó, tabela Hall. Então, eu venho e arrumo os meus dados. Então, ó, eu tenho aqui, ó, 07. Vou botar em ordem, ó. 09, 10. Tá 3 para cada um, igual tá aqui. Agora aqui, 14, 15, 16, 21, 23, 32, em ordem crescente. 38, 47, 51. Percebe? Essa tabela não, esses dados ficaram arrumados dessa forma. Agora tá muito mais visual, ele tá em ordem crescente, ele tá bonitinho. Eu consigo tirar informações dele com muito mais facilidade e montar a minha tabela. Então, ó, depois que eu monto minha tabela Hall, eu consigo montar minha tabela de distribuição de frequência. Eu vou descobrir a minha amplitude. Qual a minha amplitude da minha amostra? A amplitude é meu maior dado, de valor mais alto, subtraído pelo dado de valor mais baixo. Então, a minha amplitude amostral aqui, ó, é a idade 51 menos 7. Que dá igual a 44. Então, minha amplitude amostral é 44. Tá vendo? E aí, a partir disso daqui, da minha amplitude amostral, eu consigo fazer o cálculo de umas coisas que eu acho que não vai cobrar pra você, então não vou nem revisar esse assunto.
mas eu vou conseguir fazer o cálculo das minhas classes, né? Eu tenho que calcular o K, o N, o número de classe, para eu conseguir descobrir quais são meus intervalos de classe certinho. Isso aqui é para descobrir aquele intervalo que eu falei que não é aleatório. Tipo assim, eu quero representar pessoas que têm entre 10 e 30 anos. Aí vem embaixo, eu quero de 30 a 300 anos. Não pode ser uma coisa assim, tem uma ordem, tem uma organização para isso. E é feito através desse processo, diagrama de ramos e folhas, tabela Hall, amplitude amostral. E aí eu tenho que calcular número de classe, amplitude de classe, né, não amplitude amostral, para conseguir construir a minha distribuição de frequência, as minhas classes. Só que isso não ser cobrado para você, eles já vão dar de graça para você a parte da classe, porque eles não estão te cobrando isso na apostila. Mas só para saber como que a gente organiza. O que a sua apostila pede é o diagrama de ramos e folhas, que ela cobra, que ela mostra, né? Então tá aqui o diagrama de ramos e folhas. Fora isso, ele fala de outro conceito, que é o histograma. Beleza, sei montar a minha tabela, sei interpretar, né? Nem montar, sei interpretar a minha tabela de distribuição de frequência. Se alguém vira e fala, pessoas que têm entre 0 e 7 anos, eu boto o número de pessoas. Pessoas que têm entre 7 e 14 anos, coloco o número de pessoas. Eu sei interpretar isso, sei o que é frequência simples de cada um, sei o que é frequência acumulada. Só que assim, a única maneira visual de eu enxergar isso é por tabela? Ou existe um gráfico que representa esse intervalo de classe? Existe. E esse gráfico, ele é chamado de histograma. Tá? Um histograma, ele nada mais é do que um gráfico que seria com intervalo de classes. Então, por exemplo, nesse exemplo que a gente fez aqui anterior, que falava do quê? Que falava das idades, lembra? Que é 7, 9, 10 anos. Eu poderia fazer, por exemplo, eu teria que calcular a amplitude de classe, tudo bonitinho para ficar certinho. Mas eu vou fazer de outra forma, só pra gente poder conseguir visualizar, tá? Só pra gente visualizar mesmo, senão vai demorar um cadinho. Então, eu poderia fazer o seguinte, fazer aqui embaixo os meus intervalos de classe. Então, aqui são pessoas que tiveram entre 0 e tem entre 0 e 10 anos, de 10 a 20 anos, de 20 a 30 anos. Isso aqui não é aleatório como eu tô fazendo, tá? Isso aqui não é uma escolha dessa forma. Existe um cálculo próprio para poder eu conseguir fazer esses intervalos de classe, que é o que eu comentei com você. Mas só pra gente poder representar de 50 e de 50 até 60. Larissa, por que até 60 isso aqui para no 50? Mas não para no 50, para no 51. Então tem que estar nessa diferença, essa amplitude aqui, de 50 a 60. Se for até 50, 51 fica do lado de fora, não representa. E aí eu boto aqui do lado de cá, esses aqui são os intervalos de classe, tá? São as classes. E aqui em cima eu coloco um número, por exemplo, de pessoas, ou seja, o número de pessoas em cada intervalo de classe, o número de elementos em cada intervalo de classe, ou seja, a frequência. A frequência simples. Então, como é que eu faria esse gráfico? Eu olhava o seguinte, vamos representar aqui o número de pessoas. Eu tenho uma... E aqui eu consigo contar, pessoas que têm entre 0 a 10 anos, 1, 2. De 10 até 20 no máximo. Quando eu falo até 20 no máximo, é que não chega em 20, na verdade. Até 19,999, por exemplo. Então, aqui eu tenho, de 0 a 10, 1, 2. De 10 a 20, 1, 2, 3, 4. De 20 a 30, 1, 2. De 30 a 40, 1, 2. De 40 a 50, 1. De 50 a 60, 1. Então, como é que eu colocaria isso? Vai no máximo a 4, né? Eu venho aqui e coloco, 2, 3, 4. E aí eu monto. Olha só como é que eu posso montar. Pessoas, aqui está meu intervalo de classe, que representa o seguinte, número de pessoas que tem entre 0 e 10 anos. Eu vou olhar aqui, qual o número de pessoas que tem entre 0 e 10 anos? 1, 2 pessoas. Então, eu venho, e faço meu pontilhado até o número, até a minha frequência. Então, o meu eixo horizontal, ele representa meu intervalo de classe, bonitinho. E o meu eixo vertical representa a minha frequência simples. No histograma é assim. Então, pessoas que têm entre 0 e 10 anos, o número de pessoas que existem na minha pesquisa, na minha amostra, que tem entre 0 e 10 anos, são 2. São 2. Então, eu venho aqui e faço isso. E aí, eu ligo os pontilhados e faço um retângulo. Tá vendo? Agora, o número de pessoas que tem entre 10 e 20 anos. Eu vou olhar aqui no meu negócio, de 10 a 20.
1, 2, 3, 4. Então eu venho aqui, ó, de 10, meu pontilhadinho, continuo até aqui em cima. E continua. Tá vendo? Agora, número de pessoas que tem entre 20 e 30. 1, 2 também. Então eu venho aqui, ó, e permaneço aqui. 20 e 30. Número de pessoas que tem entre 30 e 40. 2. Então permaneço 2 aqui. Número de pessoas que tem entre 40 e 50. 1. Então eu venho aqui, ó. Uma pessoa. Entre 40 e 50. Número de pessoas que tem entre 50 e 60. 1 também. Então permanece 1 aqui. O que eu acabei de montar? Isso aqui que eu acabei de montar chama-se histograma. Então agora eu tenho o meu histograma. E quais são as informações que eu preciso saber do meu histograma e para que isso é útil? O primeiro motivo de ser útil é que ele vai representar os meus dados em forma de gráfico, né? Então eu vou conseguir visualizar não só por tabela, mas por gráfico. Então fica muito mais visual. Você fala assim, qual foi a classe que teve maior frequência? Foi a classe de 10 a 20. Então pessoas que têm entre 10 e 20 anos é o que eu tenho maior frequência. Então tem mais pessoas, na minha amostra, foram entrevistadas mais pessoas que têm entre 10 e 20 anos. Tá vendo? E eu consigo de uma maneira mais fácil visualizar isso ainda, mais fácil ainda do que na tabela. Porém, não é só para isso. Existem informações que eu posso tirar desse gráfico que são muito úteis. Uma delas é a seguinte. É aqui. A área desses retângulos que eles formam, né? Porque cada uma das minhas... O meu histograma, ele forma retângulos. E esses retângulos, a área de cada um desses retângulos, de cada intervalo de classe, ele é proporcional à frequência da classe. Então, ó, a minha área, ela é proporcional à minha frequência. E eu tenho que entender o seguinte, que se eu estou trabalhando com intervalo de classe arrumadinho, bonitinho, esse espaçamento aqui entre cada um é sempre igual. Apesar do meu desenho não ser muito fiel a isso, porque eu desenho só eu, né? Mas ele é igual. A gente pensa, abstrai e pensa que os espaçamentos aqui são tão certinhos, estão iguaizinhos, milimetrados. Então, eu tenho os distanciamentos iguais, eu tenho as áreas, e por isso eu tenho minhas áreas proporcionais à frequência, certo? E eu digo mais, se os comprimentos aqui de baixo são realmente iguais, e são proporcionais direitinho, eu ainda posso dizer que a minha altura, ela é proporcional à minha frequência. Então, pensa o seguinte, qual a área de um retângulo? A área de um retângulo é base vezes altura. Certo? Então, para que serve isso? Eu posso pensar o seguinte, ó. Se eu sei que a minha base, ela é sempre igual, então, ó, a minha base, ela é essa distância. Comprimento, por exemplo, se eu fosse fazer a área desse retângulo aqui, seria o quê? 20 menos 10. Então, ó, qual é a minha base? 10, né? 20 menos 10. Se eu fosse fazer desse retângulo aqui, qual é a minha base? 30 menos 20, 10. Desse aqui, minha base, 40 menos 30, 10. Então, minha base de todos eles vão ser iguais. Por quê? Porque minha base determina meu intervalo de classe. E eles são iguais. Então, a minha base ela é igual. A minha área é proporcional à minha frequência. Certo? E aí, para que eu quero fazer isso aqui? Porque é nessa lógica, nesse conceito de entender que a área, ela é proporcional, a área desses retângulos formados pelos intervalos de classe, ela ser proporcional à minha frequência simples, é essa ideia que faz com que eu calcule a mediana do intervalo de classe, que é um assunto mais à frente. A gente já viu, né? Mas estou revisando. Então, primeiro a gente tem que saber disso aqui. Nessa aula 2, eu só memorizar isso daqui, só entender que a área vai ser proporcional à minha frequência. Outra coisa eu posso fazer, a partir do meu histograma, eu posso fazer um polígono de frequência. Tá? É só mais uma maneira de representar. Nada mais é do que eu vou pegar meu ponto médio de cada um dos intervalos. Ó. Então, eu vou pegar meu ponto médio de cada um dos intervalos. Ó, meio termo. Ponto médio, ponto médio, ponto médio. E o meu polígono de frequência faz é o seguinte. Eu ligo esses pontos. Claro, sem essas barras, só para te mostrar. Né? Eu vou fazer a mesma coisa. Vou fazer o ponto médio. Você pode fazer os retângulos e apagar a lápis. Ó.
eu vou ligar esses valores um no outro. E essa parte aqui, esses primeiros, eu ligo até uma frequência que não um intervalo que não existe, né? Só para poder desenhar depois do intervalo. Esse desenho aqui, se não tivesse com essas coisas, se tivesse só arrumadinho assim, ele ficaria bem visual, ó. Seria isso, mais ou menos isso aqui, né? Seria mais ou menos isso aqui. E eu conseguiria ver e analisar muito melhor. Então, ia tá mostrando meus intervalos de classe aqui e eu consegui visualizar. É uma outra maneira de eu conseguir visualizar meus dados. Então, eu sei, ó, que de 10 a 20 ele subiu, teve um pico de número de elementos dentro da minha amostra, de 20 a 30 anos já diminuiu o número de elementos. Tá vendo? É outra maneira de visualizar. Beleza, agora vamos de aula 3. A aula 3, o que ela fala? A aula 3, ela aborda a ideia das principais medidas de posição ou as tendências central, que é chamada. O que seria isso? Até então a gente aprendeu a entender o que é uma população, o que é uma amostra, o que são variáveis, né? E como que eu consigo fazer uma distribuição de frequência dessas variáveis. De quantas vezes determinada variável aconteceu. Tanto o intervalo de classe, né? A variável que vai de 0 a 3, qual o número de vezes que ela se repetiu, que esse elemento se repetiu, quanto sem intervalo de classe. Então eu consigo fazer essa abordagem. Só que beleza, como que eu consigo... Até então, tudo que eu fiz foi coletar variáveis e ter maneiras mais eficientes de eu conseguir visualizar essas variáveis. Seja por tabela, seja por gráfico. Só que, às vezes, eu quero só um valorzinho. Às vezes eu não quero pegar e olhar uma tabela. Eu quero um valor que represente aquela minha amostra. Certo? Por exemplo, se eu tenho uma turma de alunos e eu tenho um aluno que tirou 6, um aluno que tirou 7, um aluno que tirou 4, tirou 5, eu quero um valor que represente a média da minha turma. Represente o quanto a minha turma tirou, né, naquela prova. Qual foi a média de notas da minha turma? A média nada mais é do que um valor que representa a minha amostra. Então, por exemplo, se eu tenho um aluno que tirou 5, um aluno que tirou 4, um aluno que tirou 8, um aluno que tirou 3... são valores distintos e eu posso, a média disso aqui vai ser o que? 5 mais 4 mais 8 mais 3, então os valores, né, dividido pela quantidade de elementos, então os valores dos elementos pela quantidade, que é 1, 2, 3, 4. Nesse caso fica 5 mais 4 mais 8 mais 3, que vai dar igual a 20, então fica x é igual a 20 dividido por 4, x média é igual a 5. Então, o meu valor médio, que representa a minha amostra, é 5. Então, em média, a turma tirou 5. Tem gente que tirou mais, gente que tirou menos, mas a média foi 5. A média nada mais é do que um valor, uma tendência central, uma medida de posição que representa a minha amostra, de certa forma. Só que a medida de posição, essa tendência central, ela tem umas peculiaridades, tem umas situações específicas, tem vários tipos de tendência central e tem as peculiaridades da escolha de qual eu vou usar. Então vamos lá, eu vou apresentar algumas dessas tendências centrais, essas medidas de posição. Elas são chamadas de média, moda e mediana, né? Então vamos que vamos. Ó, a nossa média, vou começar pela média. A gente já iniciou por ela mesma. A média, ela é dividida em 2 grupos. A gente pode calcular a média tanto em situações com intervalo de classe ou sem intervalo de classe. Ó. Sem intervalo de classes ou com intervalo de classes. Então, eu tenho essas duas realidades. Vamos lá. Sem intervalo de classe. Sem intervalo de classe é aquela que a gente acabou de fazer. Nada mais é do que... Na verdade, sem intervalo de classe ainda se divide em 2 grupos. Tá batendo aqui, tá ruim. Em 2 grupos, que são o da média aritmética simples. Aritmética simples. E a média ponderada.
que é aritmética, é assim mesmo? Aritmética ponderada. Nada mais é do que o seguinte: a aritmética simples é aquele exemplo das notas que eu acabei de fazer, em que eu pego todos os valores, todos os elementos, os elementos que me foi dado, somo todos eles e divido pela quantidade de elementos. Eu tenho minha média aritmética. Minha média ponderada, ela trabalha com a ideia de pesos. Então, por exemplo, a questão que eu falei do Enem. Enem, a gente tem pesos por matéria. Então, se eu quero me inscrever para medicina, por exemplo, eu faço uma prova do Enem. Então, lá tem 5 áreas, né? A prova do Enem. Eu tenho que fazer a de humanas, eu tenho que fazer a prova de ciência da natureza, tenho que fazer a prova de matemática, tenho que fazer a prova de português e tenho que fazer a prova de redação. Então, são 5 provas que eu tenho do Enem, né? 5 conteúdos, 5 matérias, 5 áreas distintas. Beleza. Aí, o que acontece? Digamos que eu quero me inscrever para medicina. Para medicina, o que é mais importante? Eles estão me avaliando se o vestibular, o Enem, está me avaliando se eu estou apta a ingressar numa faculdade. Então, qual é essa ideia de aptidão? Eu estar apta para ingressar para engenharia não é a mesma coisa de eu estar apta para ingressar para enfermagem. São coisas distintas. Então, como que eu avalio isso? Uma maneira de avaliar isso é através da média ponderada, que eu vou colocar pesos. Então, por exemplo, se eu quero fazer para medicina, eu preciso saber bem mais de ciência da natureza, que tem biologia, tem química, né? E talvez, vamos dizer assim, eu tenho que ser boa em redação, eu tenho que saber escrever bem, eu tenho que saber dominar essa parte de escrever, de ler, porque eu vou ter que ler muita coisa, talvez vou ter que escrever muito artigo. Então eu preciso, 2 áreas que eu preciso dominar, digamos, seja a natureza e seja a área da redação, né, a produção de texto. Então, digamos que eu estou fazendo uma inscrição para o Enem, e aí a área de ciência da natureza, como ela é mais importante, eu preciso dar maior importância para ela. Então eu falo assim, olha, ciência da natureza vai ter peso 3, porque é fundamental, é biologia e química, é o que você precisa saber para medicina. E a da redação também é importante, não tanto quanto biologia e química, mas é importante, tem peso 2. Todas as demais matérias têm peso 1. Então, se eu faço uma prova do Enem e eu tiro, por exemplo, os seguintes valores da nota. A nota geralmente do Enem é de 0 a 1000, né? Que eu posso tirar. Então, na verdade, ninguém tira 0 e ninguém tira 1000, mas isso não é o caso agora. Mas digamos assim, ó, eu fiz a minha redação do Enem e tirei 840 na redação. Eu fiz minha prova de português e na prova de português eu tirei 670. Eu fiz a minha prova de humanas e eu fui muito bem em humanas, eu tirei 900. Fui em ciência da natureza e tirei 760. Fiz matemática e tirei 540. Deu ruim aqui. Qual seria a minha média que representaria essa minha questão aqui? A média, eu poderia fazer o seguinte, eu poderia pegar os valores, se eu fosse fazer uma média sem ser ponderada, uma média aritmética, eu faria o quê? Eu pegaria os valores, ó, 840, mais 670, mais 900, mais 760, mais 540. Ó, deu 3.710, são quantos elementos? 1, 2, 3, 4, 5, dividido por 5, 742, ó. 742 seria a minha nota do Enem geral, minha nota geral, considerando que em que as matérias não têm peso, nenhuma é mais importante que a outra, todas têm as mesmas importâncias, então eu dividi por igual. Quando eu coloco peso, quando eu faço um ponderamento na média, que eu coloco que tem uma diferença, se eu tiro uma nota em matemática ou se eu tiro uma nota em química, tem valores distintos para determinada matéria, o que eu tenho que fazer? Como é que eu calcularia essa minha média aqui? Essa minha média ponderada, a gente chama assim, ó, de XP desse jeito, ela seria o quê? Ela seria o valor de cada um desses somados, assim como eu fiz, só que antes disso eles vão ser multiplicados pelos meus pesos. Então eu pego 840, né, que é a minha média de redação, e multiplico pelo peso que a minha redação tem, que é 2. Mais 670, que é português, e o peso de português, que é 1. Mais 900, que é humanas, e mais o peso de humanas, que é 1 também. Ficou meio ruimzinho de ter dado mais espaço, mas tudo bem.
Mais o quê? Mais natureza, que eu tirei de 760, vezes o peso de natureza, que é 3. Mais matemática, que eu tirei 540, vezes o peso de matemática, que é 1. Isso tudo dividido, tá? Essa soma toda, claro que tem que ficar bonitinho. Dividido pelo quê? Pela quantidade de disciplinas? Não. Vai ser dividido pela soma dos pesos. Então, quais são os pesos? 2 mais 1 mais 1 mais 3 mais 1. Então, como é que ficaria? Vamos botar aqui minha média, XP. Vamos fazer aqui, ó. 840 vezes 2 mais 670. Vou botar mais organizado essa coisinha. 840 vezes 2 mais 670 vezes 1 mais 900 vezes 1 mais 760. Deixa eu botar o parênteses. 760 vezes 3 mais 540 vezes 1. Então, eu fiz essa soma aqui primeiro. Me deu igual a 6.070. E aí, eu vou dividir pelo quê? Pela soma dos pesos. 2 mais 1, 3. 3 mais 1, 4. 4 mais 3, 7. 7 mais 1, 8. Então, isso aqui vai ser dividido por 8. Me deu o quê? 750. Minha média ponderada foi R$758. Ó a outra. 758,75. Precisando de dinheiro, querida. 75. Ou seja, percebe que foi uma nota diferente, ó. A minha média geral, minha média aritmética simples seria 742, enquanto a minha média ponderada foi 758,75. Então, o que aconteceu com a minha média ponderada? Ela me deu... as minhas notas têm valores diferentes, pesos diferentes. Então, eu tirar uma nota alta em natureza... é muito mais, representa um valor muito mais alto, vai aumentar muito mais a minha média no final, do que se eu tirar a mesma nota alta em português, por exemplo, que tem peso 1, entendeu? Se eu tiro uma nota, consequentemente, se eu tiro uma nota muito baixa em natureza, vai abaixar muito mais a minha média do que se eu tirasse a mesma, se eu zero natureza, eu tiro uma nota muito menor do que se eu zerasse português, por exemplo, porque tem um peso maior. Então, é feito dessa forma com a tentativa de ficar mais justo, né? A média ponderada. Voltando, então, na média, sem intervalo de classe, ela pode ser simples e ponderada. E se a gente analisar a média aritmética simples, ela nada mais é do que uma média aritmética ponderada com que todo mundo é peso 1. Porque o que é a média simples? Ó? Ela não é a soma desses números, né? A soma dos valores dividido pela quantidade deles. Só que, se cada valor tem peso 1, seria 840 vezes 1, mais 670 vezes 1, que no final daria os mesmos valores. E a soma dos pesos seria as quantidades. Ou seja, no final, a média aritmética simples nada mais é do que uma média ponderada em que todos os meus pesos valem 1. Mas voltemos. Então, aqui eu tenho sem intervalo de classe e tenho com intervalo de classe. Com intervalo de classe... eu vou seguir a seguinte fórmula, a média com intervalo de classe. A média simples, ó. 125 mais 1.500 dividido por 2, ó. 1.125 mais, rapidinho, 1.500 dividido por 2, que dá igual a 1.312,5. Ou seja, continua sendo um valor que está representando bem, que não pega os valores discrepantes. Então, continua representando o valor. E aqui, no caso, a gente aprendeu a calcular a mediana sem intervalo de classe. A mediana com intervalo de classe, a gente vai ter que voltar em um conceito. Que é por isso que a gente viu lá no começo da aula sobre o histograma. Cara, deixa eu ver se eu encontro ele aqui. Histograma. Aqui, histograma. Chegamos nele. Lembra do histograma? Então, como é que a gente faz para calcular a mediana com intervalo de classe? A mediana com intervalo de classe, a gente tem que pensar no seguinte, ó. A gente vai analisar. Nesse caso aqui, por exemplo, esse mesmo exemplo que a gente tinha feito do número de filhos, não é que não era número de filhos não, né? Que era a idade, era uma entrevista que a gente tinha feito com um total de
de quantos? 2, 4, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 entrevistados. A gente tinha feito uma entrevista com 12 pessoas e aí perguntando as idades delas. E elas variavam de 0 até no máximo. Na verdade, aqui variava acho que eram 7 anos até 51 anos os valores. Então a gente fez intervalo de classe de 0 até 60. Então de 0 a 10, de 10 a 20, de 20 a 30, de 30 a 40 e blá blá blá. Beleza. Como que eu faria para calcular a mediana? Quando eu quero calcular a mediana e eu tenho intervalo de classe, eu preciso fazer o histograma, que é esse gráfico. A gente já viu como é que faz. E como que eu faço para calcular a mediana? Para eu calcular a mediana, eu tenho que identificar aonde está o valor central. Então, eu pego a minha frequência aqui é 2. Aqui é 4. O total da minha frequência, o total de número de entrevistados foram 12. Certo? Então, eu tenho que procurar até minha frequência da 12. Então, olha aqui, ó. Aqui eu tenho 2 de frequência. Então, 2. Foram 12 pessoas entrevistadas. Então, aqui eu tenho 2. Aqui eu tenho 4. Então, 2 mais 4, 6. Beleza, aqui eu tenho 6. E eu tenho 12 entrevistados. Se aqui eu tenho 6, então a minha mediana ela está justamente aqui. Ela se encontra aqui. Nesse exemplo aqui. Nesse exemplo que eu botei, ele não está muito bom, porque ele ficou um valor meio quebrado, mas só para a gente poder analisar mesmo. Então, vamos dar só por exemplo mesmo. Vamos dizer que a minha mediana ela está aqui. Então, como que eu faria para calcular a minha mediana? Eu tinha que pensar o seguinte, olha, a minha mediana ela se encontra na segunda barra do meu histograma. Então, é como se eu pegasse essa barra e botasse ela sozinha aqui, quietinha, ó, bonitinha. E falasse, ó, essa é a barra dos alunos, das pessoas entrevistadas que tem entre 10 e 20 anos. Eu sei que o meu valor médio, né, meu valor de mediana, ele está aqui. Então, digamos que ele esteja aqui, ó. Que até aqui, vamos dar um exemplo só, que até aqui eu tenha tido 11 pessoas, 11 não, tenha tido 5 pessoas entrevistadas e aqui tem a sexta, que no caso vai ser minha mediana, vai ser a 5 mais a sexta. Então esse valor aqui, essa área aqui, ela vai representar a frequência da minha mediana. Como que eu faria para calcular a mediana? Lembra que a gente falou que a área de um retângulo é base vezes altura? Quando eu quero calcular minha mediana, eu tenho que pensar o seguinte, olha. E lembra que a gente falou também que a área desses polígonos, né, desses retângulos do meu histograma, ela é proporcional, a área ela é proporcional à frequência. Lembra? A área é proporcional à frequência? Então, eu penso o seguinte, ó. Eu já identifiquei que minha mediana está aqui, porque aqui estão os valores centrais. Certo? Ela está nessa barrinha aqui. Então, eu sei que... O que eu sei? Eu sei que ela pertence... Que esse retângulozinho menor aqui, ó, ele representa o valor da minha mediana. A área da a frequência da minha mediana, né? Minha área aqui. Como que eu faria para calcular o valor da minha mediana? Tem que pensar o seguinte, ó. É como se eu pegasse esse retângulo e dividisse dessa forma, ó. De duas formas. Beleza. Aqui é 10, aqui é 20, e aqui eu vou chamar, sei lá, de Q1, não sei, botei Q1. Como que eu faria para eu conseguir, sempre que eu botei Q1, porque é melhor botar M1, a gente representaria isso aqui. Vamos dar um exemplo para começar a pensar o seguinte, ó. Eu tenho um retângulo aqui que vem de 10 a 20. Eu tenho um outro retângulo aqui, vou chamar isso aqui de M1. Né? Esse retângulo daqui, ó, ele representa a minha mediana, tá? O valor da minha mediana. Então, é como se eu tivesse 2 retângulos, olha. Um desse grandão e um que vai ser só esse daqui, que eu vou botar aqui embaixo, ó. Tá vendo? São 2 retângulos. Vou chamar esse aqui de, sei lá, R1, esse aqui de R2. Tá vendo? Então, como que eu faria para poder calcular a área desses retângulos? Desse primeiro retângulo, a área é o quê? A área é igual a base vezes a altura. Sendo que a altura, perceba que a altura dos dois são iguais. Por quê? Porque, olha só, eles pertencem ao mesmo retângulo no fim das contas, né? O retângulo 2, que é o da mediana, está contido dentro desse retângulo aqui, que é o retângulo que representa a classe do meu histograma, onde a minha mediana se encontra.
né? Então a altura é igual. Então eu posso fazer o seguinte, ó. Aqui, desse aqui é área 1, base 1, altura 1. Desse lado aqui. Esse aqui, a área vai ser o quê desse retângulo? Área 2 vezes base 2 vezes altura 2. Eu sei que a altura 1 é igual à altura 2. Então eu posso isolar isso aqui da seguinte forma. Eu posso reescrever. Passar a base para lá. Então a minha altura 1, ela é igual a área 1 dividido pela base 1. E minha altura 2 é igual à área 2 dividido pela base 2. Então, A1 igual a 2 é igual a área 1 dividido por base 1 igual a área 2 dividido por base 2. É a partir daqui que a gente vai calcular a mediana. Dessa relação aqui que a gente vai calcular a mediana.